Estamos reunidos para o evento, hoje no seu segundo dia, Cidades Inteligentes Vassouras 2023, que visa oferecer um espaço de encontro que permita discussões que contribuam com o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Os temas discutidos nesses 2 dias de evento serão BIM, meio ambiente, educação, saúde e turismo. Hoje, o foco será BIM, meio ambiente e turismo. Convido para a abertura o ilustríssimo senhor Raul Araújo, servidor efetivo do TCE-RJ, atualmente cedido ao Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura, onde é coordenador de projetos, professor da Escola de Contas e Gestão e professor convidado dos MBAs do IBMEC, UVA e Estácio, com o tema Projeto Infracidades do Estado do Rio de Janeiro. Vamos recebê-lo com carinho, por favor, senhor Raul Araújo. Bom dia. Eu sou do Tribunal de Contas, estou aqui representando o Instituto de Engenharia e Arquitetura, tá? Estou cedido e coordeno o projeto Infracidades. O projeto Infracidades basicamente foi concebido, né, com foco na implantação do BIM. Mas antes da gente entrar efetivamente no projeto, na medida que a gente tem uma série de órgãos públicos e outros interessados em trabalhar nessa área, a gente queria começar falando um pouquinho dos programas da CEIC. Tá? O governo se estruturou para atender os municípios e órgãos na parte de infraestrutura, construção, reforma, principalmente através de programas. Até o regime de recuperação fiscal, o modelo de transferência de recursos para os municípios passava muito por transferência direta. Na medida que o município tinha um projeto, tinha uma linha, se transferia o recurso diretamente para os municípios, para que eles pudessem fazer e executar as suas necessidades de obras e infraestrutura. Com o regime de recuperação fiscal, isso deixou de ser possível, né? Na verdade, o Estado não pode mais fazer transferências voluntárias de recursos. Ele passou a estruturar esse atendimento através de programas. A CEIC hoje tem 4 grandes programas que basicamente englobam todas as necessidades de parceria com os municípios. Você tem o programa Governo Presente na Cidade, que está o Casa da Gente, que está ligado à habitação, o Infraestrutura do Esporte e o Infratur. Né? Vamos falar um pouquinho de cada um deles, mas basicamente todos eles operam da mesma maneira. Você abre a oportunidade para receber projetos, né? E no caso da infraestrutura, quando você fala de projetos, você fala de projetos de arquitetura, projetos básicos, projetos executivos. Além disso, toda a documentação necessária para se justificar a necessidade do projeto, o impacto que ele vai ter, e o Estado financia diretamente. Na verdade, ele licita o projeto, executa o projeto, e geralmente, num termo de cooperação, o município só fica com a responsabilidade de assumir a infraestrutura e dar continuidade. Ou seja, se eu financio um hospital, fica a cargo do município equipar ele, colocar pessoal e executar. Estes programas foram largamente utilizados na última gestão. Então, por exemplo, o Governo Presente na Cidade, basicamente, ele é o residual, ele pega tudo que não seja específico, então obras de escola, pontes, estradas, a parte toda de aparato administrativo, é possível submeter através desse programa. Então, na medida que você cumpre os requisitos, o Estado atende. Então, a gente fizemos através desse programa o Hospital de Oncologia, a construção do Colégio Luiz Melodia, a ponte de Macaé. Através do Casa da Gente, esse é um programa de habitação que ele tem 3 vertentes. Envolve a construção de 50 mil unidades habitacionais, novas unidades. Isso basicamente zera o déficit de habitação hoje presente no Estado. Tem um programa de reforma nele, então qualquer conjunto habitacional com mais de 10 anos está elegível a ser reformado e atualizado através do programa. E ele tinha um programa especial que era para habitação social, ligado a dentro das favelas, você identificar famílias em situação de risco, unidades unifamiliares, onde você estava faltando básico de ventilação, saneamento, e trabalhar com eles para fazer o projeto e o financiamento. A infraestrutura do esporte também veio cobrir um outro gap que a gente tinha nesses programas. Na verdade, principalmente, os órgãos de controle questionavam a capacidade do Estado de interferir
ou colaborar com temas muito específicos da cidade, que era tipicamente de praças, né? Ou seja, por que o Estado está vindo e financiando uma praça num município? Na verdade, se criou um programa ligado mais à parte esportiva, na medida que os aparatos, né, ou seja, de lazer, têm esse foco mais de esporte, podem ser financiados por esse programa. E, por fim, o Infratur, que está ligado à parte de turismo, a gente abriu uma segunda vertente, né? Aqui no estado a gente tem muito forte, todas as cidades do interior também possuem essas características, até do turismo religioso. E se deparou com o problema de como financiar, por exemplo, a reforma de uma igreja ou a reforma de uma fazenda histórica aqui da região. Embora ela tenha uma grande relevância turística para o município, o proprietário desse estabelecimento ele é privado, mesmo que seja aberto a visitações. É o caso das igrejas. A igreja ainda é um órgão privado. Então, o Infratur veio cobrir esse gap final, permitindo que esses projetos também de reforma possam ser financiados. Esse é o único que ainda está pendente de regulamentação e logo vai ser habilitado para receber projetos. Então, assim, a mensagem que fica nesses 4 programas é que, na medida que o órgão se prepara, né, mais do que para financiar o projeto completo, mas conseguir fazer o projeto da forma adequada, o Estado está pronto para receber esse projeto. O que a gente deparou efetivamente deixa eu só fechar. Em termos gerais de resultados, a gente conseguiu, foi basicamente num período de 1 ano, tá? A secretaria, tanto a de cidades quanto a de infraestrutura, que agora foram fundidas na Secretaria de Infraestrutura e Cidades, elas tinham um déficit muito grande na parte de reforma. Na medida que estruturou esses programas e conseguiu evoluir com esse financiamento, a gente conseguiu, em 1 ano, colocar em execução 2,3 bilhões em projetos de infraestrutura, já temos prontos para licitação outros 4,8 bilhões, e a gente já tem um acervo hoje de projetos recebidos dos municípios, que hoje somam 1.440 projetos. Ou seja, você tem uma boa visão de toda a demanda que o Estado tem para atender. O projeto Infracidades, ele veio, de certa forma, para duas finalidades. Ele tem como objetivo a implantação do BIM no Estado do Rio de Janeiro. Isso quer dizer a implantação de uma nova metodologia, tanto na parte de projeto quanto construtiva. Vocês vão ter palestrantes bem mais capazes do que eu, mas resumindo, né, eu sou advogado e engenheiro de produção, resumindo uma linguagem de leigo, o BIM permite que você consiga criar toda a parte pré-construtiva e você, na medida que você faz o projeto, toda a parte de orçamento sai automaticamente. Você consegue comparar os projetos complementares e evitar interferência, por exemplo, de um hidráulico com elétrico. Na parte construtiva, efetivamente na fiscalização, você em cada fase você consegue ver qual é o estágio que aquele projeto em 3D, ou seja, uma construção deveria estar, se ele deveria estar no 2º andar, 3º andar, no tempo. Então isso para os órgãos de controle tem um grande ganho. Uma das grandes reclamações que a gente tem no Estado é em como que a gente licita um projeto com base no projeto básico e depois, imediatamente após a contratação, eu preciso já fazer um aditivo, um termo complementar, porque aquele projeto básico é inviável na prática ser executado. O BIM, falando de fora, eu até falo o seguinte, não me parece uma grande evolução, porque para mim era uma coisa que a engenharia deveria estar fazendo já há muito tempo. O meu grande assombro foi ver que o AutoCAD, que para a gente que olha de fora parece uma grande ferramenta, nada mais é do que uma prancha de desenho. E até hoje o pessoal ainda estava fazendo compatibilização de projetos especiais, botando uma planta em cima da outra. Então, ou seja, agora a gente chegou onde provavelmente quem olha de fora e vê a engenharia realizar tanta coisa, né, especial, chegando onde a gente imaginava que já deveria estar. Mas fora isso, a gente pôde construir os modelos todos de BIM baseado nessa experiência. A gente tem um time de engenheiros, hoje são 60 engenheiros que estão ligados a apoiar os municípios nessa parte de aperfeiçoamento. A estrutura do projeto ela é completa, né? A gente não montou só uma parte de engenharia, a gente criou toda a estrutura necessária a tirar o projeto do papel. Eu brinco que a gente montou um projeto para não ter desculpa. Não adianta a gente ter o projeto de engenharia se a gente não tem a topografia e sondagem. Não adianta a gente conseguir o projeto sem o licenciamento ambiental. E até a parte final de licitação e captação de recursos,
né, que é conseguir o financiamento, adequar os programas, a gente tem profissionais que estão ligados a aprender e a disseminar isso para fora. Especificamente na parte de aperfeiçoamento, o que a gente deparou? Quando a gente, esse projeto começou na Secretaria de Infraestrutura, né, pelo IEA, quando a gente foi ver qual era a capacidade real da Secretaria de Infraestrutura de botar projetos na rua, a gente viu que o problema não estava na parte de licitação, estava na parte de projeto. Pelos programas, deveria ser uma realidade simples. Eu recebo o projeto pronto e licito. Se o projeto não está pronto, eu devolvo para o município e ele aperfeiçoa, volta para mim, eu verifico, e a gente vai ficar nesse looping até o projeto estar conforme o padrão desejado pela licitação. Qual o problema dessa realidade? Os municípios, principalmente os pequenos, têm uma defasagem muito grande de recursos. Se a própria Secretaria de Infraestrutura estava com déficit de engenheiros para fazer isso, imagina municípios pequenos que precisam contratar esse serviço. A Secretaria estava com histórico contratando projetos individualmente. Cada contratação num projeto desse é algo muito complexo. Então, se estruturou essa parte para permitir o aperfeiçoamento. O que isso quer dizer na prática? Hoje, a gente pode receber os projetos em diferentes estágios, projetos que vêm pronto, geralmente passam na frente, fica a dica aí para quem é no município. Hoje a Secretaria quer licitar os projetos, quer tirar do papel. Se a gente receber ele 100% pronto, você já tem prioridade para a licitação. Mas a gente recebe projetos que às vezes são quase só ideias, né? Ou seja, eu gostaria de ter uma ponte ligando meu município ao outro. Tá bom, mas cadê o projeto? Cadê a linha? Às vezes o que eles chamam de projeto é um conjunto de fotografia de onde não existe a ponte. E o nosso pessoal está pronto para fazer essa parte de auxiliar os municípios nesse aperfeiçoamento. Então a gente começou com a parte mais clássica de engenharia, né? Originalmente fazendo essa linha, hoje os projetos já saem em BIM, já saem nesse modelo que é quase um executivo, então mais fácil de executar. Na medida que a gente fechou a engenharia, a gente viu que vocês tinham necessidade, até na parte de formalização, então, ou seja, entender o programa, quais são os requisitos, qual a documentação, como é que eu justifico a relevância daquele programa, e criamos a parte de triagem, onde vocês auxiliam a formatação do projeto, a construção da justificativa, a complementar as documentações, e até a parte de instrução para a PGA. A gente encerra isso com um projeto pronto, com checklist. Então, o projeto Infracidades, na parte de engenharia, tem auxiliado os municípios que não têm condições de fazer isso por conta própria, a aperfeiçoar os projetos para que essa licitação corra de uma maneira adequada. Isso quer dizer você ter um orçamento atualizado, você ter um projeto padrão de execução. E hoje, com o BIM, a gente já está quase fazendo a parte de projetos executivos. Uma coisa interessante nesse projeto é que a gente introduziu e vem testando outras metodologias, o controle de produtividade que a gente tem dentro do projeto. Hoje a gente trabalha com toda a equipe do projeto com planos de trabalho individuais, ou seja, todos os profissionais recebem quinzenalmente uma carga de trabalho para entrega equivalente à carga horária do mês. Então, a gente trabalhou com o modelo de sprint que vem dos métodos ágeis, trabalha com sprints de 2 semanas, e a cada 2 semanas eles recebem 80 horas em produtos. Existe uma tabela pré-fixada, né, e a EMOP ajudou a gente a fazer isso, de definir qual é a carga horária para cada produto. Hoje a gente tem um sistema que foi desenvolvido em conjunto com a PUC, onde a gente controla toda essa parte de alocação, então eu consigo dizer, cada profissional meu, o que ele está fazendo, o que ele está devendo, quando que ele entregou, quando que aquilo foi para revisão. E, finalmente, para órgãos de controle, eu tenho associado todos os produtos do projeto. Mais do que apresentar uma folha de ponto, ou simplesmente a indicação que o profissional trabalhou, eu tenho para cada profissional a vinculação de que produtos ele deve entregar, quando entregou, e a evidência daquele trabalho. Isso tudo hoje dentro do sistema. A gente tem, esse projeto hoje está fazendo 1 ano e pouquinho, ele começou efetivamente em janeiro de 2022, embora a contratação seja de dezembro. A gente, nesse período, a gente conseguiu colaborar com o aperfeiçoamento de 287 projetos, sendo que 46 foram feitos integralmente, como a gente falou, são projetos que chegaram quase sem documentação nenhuma, foram feitos do começo ao final pela equipe de engenharia. Estamos trabalhando agora com padrões modelos em BIM. O BIM, ele tem há uma certa
resistência à aplicação dele, porque a primeira vez que você faz um projeto em BIM, ele toma muito mais tempo do que um projeto normal. Você precisa definir toda a biblioteca, toda a parte de materiais, vincular esse orçamento, criar os padrões. Só que uma vez que você faz isso, o segundo projeto que você faz dessa natureza, ele é muito acelerado. Você basicamente, para quem tem criança, vira aquele jogo The Sims. Você arrasta uma parede, ela já sabe teu custo, já consegue fazer aquilo em 3D, já tem toda a parte. Você coloca o piso, você já tem toda a especificação, não só do piso, saneamento. E você pode criar módulos inteiros. Por exemplo, na parte de praça, estão criando padrões construtivos de estruturas, como, por exemplo, um campo de futebol. Você pode criar já padrões pré-fixados de dimensão de um campo de futebol, que você basicamente cola aquilo num projeto 3D. Você já vem com materiais, a parte de drenagem, toda a parte de, inclusive a parte de equipamentos necessários para aquilo. Então, estamos fazendo isso para creche modelo, as unidades para construção de unidades unifamiliares, estradas, moradias multifamiliares, a clínica escola do autista. Todo esse material vai ficar como legado, né, tanto para os municípios já usarem isso como aceleradores, como na implantação disso como um padrão. Estamos trabalhando uma série de documentações, como o manual dos programas, um booking de licitações em BIM, que envolve como que essa documentação de BIM se enquadra na parte de licitação, o manual de modelagem de projetos, para que vocês possam fazer a sua própria modelagem, os procedimentos operacionais padrões. Então, essa documentação também está disponível para capacitação nos municípios. A gente tem um programa todo de monitoramento das obras, então hoje todo o controle das obras já está dentro do sistema. Então, caso o município queira saber como é que anda meus pedidos, em que estágio estão, qual o grau de completude, quando que esse dinheiro vai sair, você já tem um BI que mostra o programa como um todo, em que fase ele está, e você já tem um controle das obras de execução com georreferenciamento. Então, todas as nossas obras você consegue ver no estado, por exemplo, aquele é o mapa de projetos do Rio de Janeiro, você vê que é um grande canteiro de obras. Você consegue, para cada obra dessa, ter uma noção da área afetada, você tem um acompanhamento fotográfico periódico em cada ponto desse, e é com isso que os gestores estão tomando as decisões de aonde investir, como acompanhar e como evoluir. Então, esse controle todo foi permitido pelo projeto. Além disso, ou seja, fora a parte de engenharia que a gente trabalha com o desenvolvimento dos modelos, você tem um grande núcleo acadêmico que está ligado a disseminar isso para os municípios. Hoje a gente possui, dentro desse projeto, 42 projetos de pesquisa, né, em várias linhas. Na verdade, eles estão estudando os pontos específicos, sejam ligados diretamente à metodologia BIM, seja para essa tecnologia de cidade inteligente. Porque a gente entende que não adianta só eu entregar um aparato, entregar uma estrutura administrativa. Você precisa entregar toda a parte de processos, sistemas, ferramentas que elas vão estar funcionando. Problemas específicos de engenharia da parte física, em termos de geografia, engenharia, arquitetura, e projetos de ciências sociais. Porque, como a gente falou, toda intervenção do Estado não é só uma intervenção física de você construir um aparato. Você tem todo o benefício social que se espera dele, e a forma como você entrega, a estrutura que vai junto, vai definir se ele vai atingir ou não o seu objetivo. O programa Infracidades tem uma série de eventos, né? A gente até em parceria com a Firjan, tem nossa parceira que está vindo hoje fazer uma palestra, fizemos grandes eventos de disseminação desse conhecimento, principalmente nesse momento, ainda alertando para a necessidade. Então são eventos, né, que tiveram de 200 a 300 participantes. A gente tem um programa do Infracidades, itinerante, onde leva esse programa para o interior. Então, em parceria com outras universidades, né, nossos colegas Júlio e Lélio, que estão aí coordenando os programas, levam isso em parceria ao interior para poder fazer essa disseminação de conhecimento no local, que a gente sabe que os municípios menores também têm essa dificuldade de deslocamento, hospedagem, para conseguir ter esse conhecimento. E a gente trabalha também com a parte de treinamento. Um treinamento que para a gente está sendo piloto e parece que é um modelo bem interessante que a gente está aplicando, é esse presencial, onde a gente está trabalhando principalmente com algumas prefeituras e a Secretaria de Polícia Militar. A gente trabalhou um modelo onde a gente fez um diagnóstico no órgão. Então, assim como a gente já fez na Secretaria, a gente está fazendo um diagnóstico de maturidade nos órgãos que estão participando. Os alunos passam por uma parte teórica,
onde eles vão ter conhecimento de BIM, software e aplicação. Isso está sendo ministrado hoje lá na PUC. E uma terceira etapa, que essa eu considero mais importante, onde ele trabalha com mentoria. Na verdade, a secretaria e os municípios vão mandar os engenheiros deles para dentro do projeto de infracidade, para passar ali de 1 mês a 2 meses trabalhando no seu próprio projeto. Então o pessoal da PM está trazendo seus próprios projetos a serem aperfeiçoados e vão fazer isso em conjunto com o time de projetos. Então você vai fazer essa transferência de conhecimento durante o trabalho. Pessoal, esses são os pontos principais do projeto que eu queria apresentar para vocês. Tá? Fica meu contato para a disponibilidade de quem quiser conhecer um pouquinho mais. E hoje, ao longo do dia, a gente vai ter uma informação maior do BIM e como isso é aplicável para vocês. Ok? Obrigado.